Olá pessoal, tudo bem? Chegamos à última parte das funções oxigenadas, que é a nossa revisão, tá? Então é nesse momento que requer toda uma atenção, porque eu vou retomar conceitos através de questões. Então aproveita a viagem e senta aqui, lá vem Química. Bem, vamos trabalhar a primeira questão que diz o seguinte: o aroma das flores é uma combinação de diversas substâncias orgânicas voláteis. Para cada flor, uma combinação específica de substâncias voláteis determina o aroma característico. A seguir estão apresentadas algumas substâncias orgânicas presentes no aroma de algumas flores comuns. Então, as funções estão aí, tá? Vamos prestar atenção, mas antes eu vou convidar uma pessoa para estar conosco aqui, tentando ver se consegue fazer as questões. Vem cá, Lorenzo. Oi. Aparece o pessoal e dá oi. Oi, tudo bom? Bom, Lorenzo, então presta atenção. Eu vou dar todas as dicas, tá? Eu vou dar todas as dicas importantes aqui que a gente precisa para fazer essa questão. Ele está falando sobre o aroma das flores, certo? Ó, então aqui eu tenho eugenol, alfa-lonona, beta-damascenona, ocimenol e linalol. Cada um representa o aroma de uma flor: cravo, violeta, rosa, jacinto e lírio. E ele quer saber o seguinte: a função cetona está presente nas substâncias que compõem o aroma de... Então ele quer saber quem é a função cetona aqui, tá? Então eu vou te dar as dicas e depois você vai tentar acertar, tá? A função cetona, primeiramente, ela apresenta algo importante, que é chamada de carbonila. Carbonila é assim, ó, quando eu tenho C, dupla O, e aqui depois eu tenho mais carbonos, CC. Às vezes não aparece não carbono, tá vendo? Ó? Aqui é um carbono, aqui é um carbono. Então, eu preciso encontrar isso aqui, ó, este grupo funcional. Mas antes, deixa eu te explicar o que é um grupo funcional. É um átomo ou conjunto de átomos, mais de um átomo, que caracteriza uma função. Aqui ele quer a função cetona. Então, para caracterizar a função cetona, tem esse grupo funcional aqui, que é chamado de carbonila. Veja bem, onde é que eu encontro esse C-dupla-O desse jeitinho aqui? Quando não tem nada, é porque tem carbono aqui, tá? Deixa eu lhe perguntar. No eugenol, encontra esse C-dupla-O? Não. Na alfa-lonona, encontra? Tem certeza? Preste atenção. Isso aqui é carbono. Carbono, carbono, carbono. Tem aqui isso aqui, parecido? Tem. Aqui, né? Sim. Pronto. Essa aqui, beta-damascenona, no aroma das rosas. Tem carbonila? Tem. Tá onde? Tá aqui? Aqui? É. No jacinto, no aroma de jacinto, tem carbonila? Não. E no aroma de lírios? Também não. Não. Essa carbonila, ela vai representar a função cetona. Então, qual é a letra que a gente vai marcar? A letra que vai ter violetas e... Rosas. Certo. Qual é a letra? C. Vamos ver se tu acertou. Muito bem. Pelo menos eu fiz uma pessoa entender. Espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, o Lourenço vai participar dessa vez aqui da nossa revisão todinha. Não sei se vocês estão vendo, vou passar mais para cá um pouquinho para vocês verem este menino. Vamos para a próxima. Aqui é um texto falando sobre a árvore da morte. Credo, mas vamos lá. Esse é um dos seus nomes conhecidos usado por quem convive com ela. Seus frutos, muito parecidos com maçãs, são cheirosos, doces e saborosos. Também é conhecida como mancenilheira da areia, mas árvore da morte é o apelido que melhor descreve a realidade. Sua seiva leitosa contém forbol, um componente químico perigoso, e só de encostar na árvore a pele pode ficar horrivelmente queimada. Refugiar-se debaixo dos seus galhos durante uma chuva tropical também pode ser desastroso,
porque até a seiva diluída pode causar uma erupção cutânea grave. Considere a fórmula estrutural do Forbol representada abaixo. Então, olha só, essa é a fórmula do Forbol. Tem muito O aqui. Toda vez, pessoal, que nós temos funções que têm oxigênio, elas são chamadas de funções oxigenadas. Tá bom? Eu tenho vários grupos funcionais. Grupos funcionais são aqueles que caracterizam as funções, não esqueçam. E o que são funções? São um conjunto de substâncias que têm as mesmas características, ou que apresentam os grupos funcionais, os mesmos grupos funcionais. Bem, o que é que ele está nos pedindo? Uma das funções orgânicas e o nome de um dos grupamentos funcionais presentes em sua molécula são, respectivamente. Então, a gente tem que olhar, primeiramente, a função orgânica e depois ver o grupo funcional que tem aqui, certo? Então, preste atenção, tá, Lorenzo? Tu vai tentar dessa vez. Então, olha só. Ele está perguntando aqui se tem a função fenol. A função fenol é caracterizada por um anel aromático. E aí, pessoal, vocês acham que tem anel aromático? Na verdade, não tem. Por quê? Porque o anel aromático é caracterizado pelo quê? Uma cadeia fechada com 6 carbonos e 3 ligações duplas intercaladas. Eu te pergunto, Lorenzo, essa figurinha que eu desenhei, tem algum aqui? Essa aqui, é essa? Tem. É essa. Tem certeza? Não. Quantos tem aqui? Não tem certeza não, né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5. É igual? Não. Essa outra, conta aqui comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É igual? Não. E essa outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas só que tem um detalhe. Tem essas ligaçõezinhas dentro? Não. Então, tem anel aromático? Não. Se não tem anel aromático, não é característica de função fenol. A letra A já não é. Vamos ver uma função cetona. Cetona tem que ter a carbonila. Carbonila é aquele ali, ó, da função anterior. C dupla O. Tem em algum lugar aqui carbonila? Não. Vamos procurar. Olha só, tudo isso aqui não é carbono? É. Então, esse C, C e Sim. C. Isso aqui parece com o quê? Com essa. Com essa outra aqui? É. Com Cetona. esse grupo funcional, né? Esse grupo Carbonila. Né? É carbonila, mas que caracteriza a função Cetona. cetona. Então, vamos ver se de repente é esse aqui, né? Cetona. Carboxila. Carboxila, pessoal, tem que ter C dupla O, OH. Você percebe que tem a dupla O, né? E aqui o OH. Só que o OH está ligado ao carbono. Esse aqui, ele está ligado a esse outro, né? É. Pronto, então, ó, não é característica de carboxila. Então, morreu esse. Já não é a letra B. Função aldeído. Aldeído tem que ter C dupla O e depois um H, para ser um aldeído. Aqui eu tenho C dupla O, mas não tenho H. Então, não é aldeído. Morreu também a letra C. Letra D. Álcool. Para ser álcool, tem que ter OH. E aí eu pergunto, Lourenço, tem algum lugar que você consegue ver um OH? Tem. Aponta para mim algum. Aqui, Aqui. o de baixo. Esse aqui? Esse aqui? É. Esse? O outro aqui. Esse? Esse. Esse? E esse. Pronto. É característica de uma função álcool, pessoal. Tá bom? E agora a gente precisa ter a carboxila. A gente já viu que carboxila não tem, ó. Já vimos na letra B, então não é a letra D. Consequentemente, por eliminação, vai ser a letra E. Mas por quê? Porque eu tenho álcool, que é caracterizado pela hidroxila, ou OH, e eu tenho a carbonila. Ó. Olha a carbonila aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Mas olha só, a carbonila está aqui. Então, eu tenho o álcool, que é a função, e o grupo funcional, que é carbonila. Tu entendeu, Lourenço? Entendi. Tá indo, né? Tá indo, Tá tá indo, indo. é. Seja sincero. Tá indo. Bom, agora temos a terceira questão. Um trabalho publicado na Nature Medicine em 2016 mostrou que
O itaferim A, um componente do extrato da planta Withania somnífera, cereja de inverno, cereja, produziu peso entre 20 a 25% em ratos obesos alimentados em dieta de alto teor de gorduras. Essa é a estrutura do itaferim A. E ele quer saber o seguinte: entre as funções orgânicas presentes na itaferim A estão... Vamos tentar achar aqui. Bom, olha só o que é que nós temos aqui. Como é o nome desse negócio? Tu lembra, Lourenço? Que é esse aqui, ó. C dupla O. Carbon... Eu entendi na sua explicação que ele representa a acetona. Muito bem. Representa a cetona e é a carbonila. Essa aqui representa qual função? Tu lembra? O álcool. O álcool. Então, vamos ver se é essa questão? Se tem cetona e isso aqui é chamado de hidroxila. Pessoal, como é hidroxila do álcool, então ela é hidroxila alcoólica. Se fosse uma hidroxila do fenol, seria uma hidroxila fenólica. Como vocês podem ver aqui, não tem fenol. Tá? Apesar de ter um anel aqui ó, com 6 carbonos, mas só tem uma ligação dupla. Tem que ter 3 intercaladas. Então, tem alguma questão, Lourenço, que tem a cetona e a hidroxila alcoólica? A letra C. A letra C. Vamos ver se é mesmo? Muito bem. Então, ó, o Lourenço está aprendendo, hein? Espero que vocês estejam aprendendo juntos aí. Vamos para a próxima. Os compostos orgânicos são agrupados de acordo com as funções orgânicas presentes em suas estruturas químicas, os quais determinam suas propriedades físico-químicas. A seguir estão descritos na coluna A os nomes de alguns compostos orgânicos utilizados em nosso cotidiano. Analisando o nome dos compostos acima, identifique na coluna B as funções orgânicas às quais pertencem respectivamente esses compostos. Bom, aqui precisa a gente pensar mais um pouquinho, tá? Mas vamos lá. Vamos primeiro fazer a coluna, tá? Veja bem, isso aqui é um composto, também envolve aplicação. Nós precisamos lembrar também de nomenclatura dos compostos. Então, ó, a coluna A apresenta o metanal, também chamado de formaldeído. Uma aplicação aqui, pessoal, formol. Metanal ou formaldeído é característica de uma função aldeído. Então, o 1 vai aqui. Ácido etanóico ou ácido acético, o nome já diz alguma coisa. Se é ácido, a gente procura por aqui ácido. Então, vai ser o ácido o quê, Lorenzo? Carboxílico. 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 Muito bem. Ele está aprendendo, tá, pessoal? Relaxa aí. Também tem a acetona ou propanona, aquele removedor de esmalte que faz parte da função, já que tem aqui ona, a gente sabe que é a função cetona. Cetona, o 3 vem para cá. Depois, N-hexano, hexano, olha só. Hexano, 6 carbonos. Quando termina em O, característica de um hidrocarboneto. Então, aqui eu boto o 4 e apago aqui. Por último, por eliminação, etanoato de etila ou acetato de etila, função éster. E a alternativa, ele pede a sequência correta. 4, 1, 5, 3, 2. Qual é a letra, Lourenço? A letra E. A letra E? Será que é? Acho que sim. É. Vamos lá. Então, ó, letra E. Ok? Vamos para a próxima. Essa daqui, pessoal, essa questão aqui, antes de irmos para a próxima, viu que nós percebemos muitas aplicações. Então, a dica importante para vocês quando estiverem revisando o conteúdo. Deem uma olhada nos vídeos anteriores, vejam as aplicações, porque são muito importantes. Cai no Enem, nos textos, mas cai muito identificação de funções orgânicas. Tá bom? Deixa eu ver quantas faltam. Gravação. Vai gravar só esse vídeo? Gostei. Eu posso tipo fazer... Pera aí. Aquela do acetona é a formação estrutural ou a representação estrutural? Tipo, que é o C, que é assim. Que é... Bem, pessoal, vamos para a próxima questão.
Na pele dos hipopótamos encontra-se um tipo de protetor solar natural que contém os ácidos hipossudórico e nor-hipossudórico. O ácido hipossudórico possui ação protetora mais eficaz, devido à maior quantidade de um determinado grupamento presente em sua molécula, quando comparado com o ácido nor-hipossudórico, como se observa nas representações estruturais a seguir. Veja bem, pessoal. Primeiro é o ácido hipossudórico. Segundo, ácido nor-hipossudórico. Ele quer saber o seguinte: qual é o grupamento responsável pelo efeito protetor mais eficaz? Então, a gente vai ver o seguinte: quem é que tem mais grupo funcional? Mas tu lembra, Lourenço, o que é grupo funcional? Não. Você Então, pode explicar para mim? Não? vamos lá. Grupo funcional é um átomo ou grupo de átomos que caracterizam uma função. E função são várias substâncias que apresentam os mesmos grupos funcionais. Com isso, apresentam características semelhantes. Certo? Uhum. Então, vamos contar agora. Olha só, eu tenho aqui a carboxila, o que representa o ácido carboxílico, o grupo funcional do ácido carboxílico. Tenho duas. Aqui eu tenho apenas uma. Né? Vamos lá. Esse outro agora, carbonila, com a seta, ó, 1, 2, 3 carbonilas. E desse outro lado eu também tenho 3 carbonilas. E agora o OH, que é a hidroxila. Tem uma aqui e aqui também uma. Qual é a diferença? Hidroxilas eu tenho a mesma quantidade em cada molécula. Sim. Carbonila eu tenho a mesma quantidade em cada molécula. Uhum. O que vai diferenciar esse outro, que é chamado de carboxila. Por quê? Porque ele está em maior quantidade. Vixe, que coisa torta. Espera aí, pessoal. Ele está em maior quantidade no ácido hipossudórico. Então, nossa resposta vai ser letra D, carboxila. Ok? Olha só, vamos para a próxima. A figura representa a estrutura molecular da simvastatina, fármaco utilizado para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Olha a simvastatina. De novo, como tem muitos oxigênios, nós temos uma função oxigenada. E a pergunta é: as funções orgânicas oxigenadas presentes na simvastatina são... Vamos identificar. Olha só. Aqui eu tenho hidroxila. Aqui eu tenho, ó, a gente acha que é carbonila, mas ó, característica de uma função. Aqui. Só essas três oxigenadas. OH ligado a um anel, mas não é aromático. Então eu tenho uma função álcool. Já essa outra parece carboxila, Lourenço. Mas isso é característico de uma função éster, porque tem C, dupla O, depois vem carbono de novo. Tá? Então, deixa eu escrever aqui. Esse aqui é característica da função álcool. E esse daqui, característica da função éster. Tem alguma letra aí, Lourenço, com isso? Tem a E. Letra E. Então, ó. Deixa eu te perguntar, o que é grupo funcional? Tu lembra? Vamos lá, vou te ajudar. É um átomo ou grupo de átomos que caracterizam uma... Vou grifar. Caracteriza uma função orgânica. Nesse caso, como a gente está trabalhando só com funções que têm oxigênio, elas são todas oxigenadas. Então, pessoal, fica a dica, tá? Mas detalhe, deem uma olhada nas aplicações dos álcoois, dos ésteres, que isso vai ajudar também vocês a compreenderem melhor as questões. Vamos para a próxima na nossa revisão. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcools de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. E aí, Lourenço, tu entendeu o que eu li? Não. Eu também não. Mas vamos lá, a gente vai ler de novo para entender. Veja bem, ele está falando o seguinte, na formação do biodiesel, certo? Então, ele leva em consideração esse elemento aqui, ó, na verdade, essa molécula toda que reage com essa, formando
essa e essa. O que é que ele quer saber aqui? Ele quer saber qual é a função orgânica que é característica do biodiesel. Esse daqui é o biodiesel. Biodiesel. Tá? Por quê? Aqui eu tenho, ó, não sei o que eu tenho aqui. Eu esqueci. Grupo de átomos. Eu esqueci, ó. Função. Aí, aqui eu tenho, na verdade, um óleo, né, que são os triglicerídeos. Aqui eu tenho um álcool, que quando tem um catalisador para acelerar a reação, vai formar biodiesel mais um triálcool. Aqui é o glicerol, também chamada glicerina. Na verdade, o texto, ele explica, ó, ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar. Esse álcool aqui, ó, que é o metanol. Como metanol ou etanol, na presença do catalisador para acelerar a reação, de acordo com a equação. E ele quer saber do biodiesel. Que função é essa? Ó, C dupla O, mas aqui tem carbono e aqui um radical alquila. Lembra que quando tem R, radical alquila. E tu está aprendendo a primeira vez, Lourenço. Tá? Então, isso aqui é característica de uma função éster. Até mesmo, pessoal, para a formação de biodiesel, o nome desta reação, tá, é a reação de transesterificação. Transesterificação. Ok? Então, o nome já diz tudo, né? Ó, transesterificação vai formar um éster, tá? E um subproduto que vai ser o glicerol. Vamos para a próxima. O ano de 2016 foi declarado o Ano Internacional das Leguminosas, AIL, pela 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas, tendo a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, FAO, sido nomeado para facilitar a execução das atividades em colaboração com os governos. Os agrotóxicos fazem parte do cultivo de muitos alimentos, dentre eles as leguminosas, de muitos países com o objetivo de eliminar pragas que infestam as plantações. Porém, quando esses compostos são usados em excesso, podem causar sérios problemas de intoxicação no organismo humano. Na figura, são apresentadas as estruturas químicas da piretrina e da coronopilina, agrotóxicos muito utilizados no combate a pragas nas plantações. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas apresentadas. Então, as estruturas estão aqui. Uma observação importante, pessoal, é falando um pouco sobre agrotóxicos. Então, a gente tem aqui a questão ambiental, tá? Pode ser muito bem explorada aí no Enem, porque a questão ambiental hoje em dia ela está em grande destaque. E ele quer saber o seguinte: quais as funções orgânicas que estão presentes simultaneamente, ou seja, nas duas estruturas? Ó, Lourenço, tu já viu essa aqui, não já viu? Já. Isso aqui é característica de que função? Tu lembra? Eu vou colocar o nome aqui, ó, carbonila, que é o grupo funcional. E como é o nome da função? Cetona. Isso, rapaz. Muito bem. Cetona. É T aqui. Não é N, não. Cetona. Tá? E aqui, ó, outra característica. Aqui é como se tivesse carbono e carbono. C dupla O. Aqui, ó. CC. Pessoal, isso aqui é característica de uma função éster. Cuidado, tá? Isso aqui a gente precisa analisar como um todo. Esse daqui, ó, eu tenho também aqui a carbonila e eu tenho aqui a função éster. Então, nas duas eu encontro essas duas. Carbonila ou cetona E esta? e éster. Qual é a letra? B. Letra B de bola. Certo? Vamos lá, então. Próximo. Na indústria alimentícia, é comum designarem-se os aditivos de alimentos por meio de códigos, formados geralmente por letras e algarismos romanos. Quando aparece no rótulo de um produto alimentício a indicação contém conservante PI, isso significa que há benzoato de sódio, um sal orgânico. Os reagentes que representam corretamente a reação de obtenção desse sal são... Então, está aqui. Veja bem, pessoal, estamos falando aqui de sais de ácidos carboxílicos ou sais orgânicos.
Para a formação de um sal orgânico, eu preciso de um ácido carboxílico e de uma base, que são chamados também de hidróxidos. Por que são chamados de hidróxidos? Porque toda base tem OH, que a gente já viu, é hidroxila. Só que qual é a característica das bases? A característica das bases é que elas são compostos inorgânicos. Já os ácidos carboxílicos são compostos orgânicos, certo? Então, quais são os reagentes que representam? Primeiro, a gente precisa desenhar aqui o benzoato de sódio, tá? Lembra que isso aqui, ó, é o quê? Um anel aromático. Olha aí, Lourenço, já está aprendendo, hein? Quando chegar na época de estudar química, já está sabendo. O benzoato de sódio, então, vai ser assim, ó. Eu vou ter o anel aromático, porque benzo de benzeno. Então, benzo. Aí aqui, ó, tem que ter um carbono. Como é benzoato, C-O, O, de sódio, Na. Sódio, Na. Então, isso aqui vai derivar de quê? Do ácido benzoico, que é essa parte aqui, ó. Que aí o ácido benzoico vai ser o anel aromático, esse anel aromático lindo que eu desenhei, dupla O, OH. Esse é o ácido benzoico. Mais o hidróxido de sódio, NaOH. Lourenço, me diz qual é a alternativa que tem isso aqui. A, B, C, D ou E? É a C. Então, vamos ver se é isso mesmo. Olha aí, pessoal. Letra C, tá? Agora, ó, já fica a dica. Fica de olho aí nesse benzoato de sódio que eu desenhei, que a gente vai precisar para a próxima questão. Continuando, vamos fazer a última questão. Cientistas britânicos descobriram sinais de uma associação entre certos aditivos usados em alimentos industrializados e o agravamento da hiperatividade em crianças. Foram investigados os efeitos de corantes e do benzoato de sódio, um conservante comum, sobre 277 crianças de 3 anos, metade delas com hiperatividade. Segundo o estudo, alterações de comportamento como dificuldade de atenção foram observadas nas crianças que tomaram sucos com aditivos. Indica a opção que contém a estrutura correta do benzoato de sódio. Então, pessoal, aqui, ó, a partir da nomenclatura dos compostos orgânicos, a gente precisa achar aí a estrutura. Primeiro, a gente tem que achar algo que tem sódio. Sódio é Na. E aí, Lourenço, a letra A tem alguma coisa com Na? Tem. Aqui, né? É. A letra B? Também. Letra C? Também. Letra D? Não. Então, esquece. Letra E? Sim. Sim. Agora, benzoato, benzeno, anel benzênico. Tem que ter as 3 duplas ou essa bolinha. Esse aqui tem? Não. Então, já morre esse. E esse? Também não. Já morre esse. Ou é a letra A ou é a letra C. Anel benzênico, mas aqui, ó, C dupla O, O. Tem que aparecer um Ozinho aqui. Então, esse daqui não é. Consequentemente, vai ser a letra A. A. Certo? Benzoato de sódio, pessoal, deriva do ácido carboxílico, ácido benzoico, mais a base hidróxido de sódio. Lembra sempre disso? Dá uma olhada nos vídeos anteriores, tá? O que é importante para vocês identificarem as funções oxigenadas? O mais importante é que, quando vocês tiverem as dúvidas, vocês podem perguntar, tá? Mas algumas coisas básicas que vocês precisam compreender nas funções oxigenadas é que, quando nós estamos tratando de identificação de questões, nós precisamos entender um pouco das aplicações, um pouco de nomenclatura, tá? Para que nós possamos nos desenvolver aí. Qualquer dúvida, deixem, mais uma vez, deixem aí seus comentários, ok? Curtam nosso canal, espero que eu tenha ajudado. Então, até a próxima. Tchau, tchau!